Eu estou muito feliz por estar aqui, então eu quero agradecer as suas palavras e desejar que nós continuemos, então, nessa vibração, para tratarmos de um tema que, na verdade, junta dois temas fundamentais na nossa vida. São duas coisas que nós, seres humanos aqui da Terra, jamais estamos sem elas. Nós nunca estamos desprovidos nem dos laços de família e nem da mediunidade. Isso não sou eu que estou falando, mas na própria codificação nós sabemos que todos os seres humanos são médiuns, né? O livro dos médiuns nos explica que quando nascemos, já trazemos dentro de nós, em algum grau, em alguma especificidade, a faculdade mediúnica, que é essa capacidade que nós temos de perceber os espíritos, de nos comunicarmos com eles e, eventualmente, também aquela capacidade que nós temos de ser intermediários, ou seja, de transmitir aquilo que eles nos dizem, aquilo que eles, através de nós, escrevem, aquilo que vemos do plano espiritual, tudo isso refere-se à mediunidade enquanto faculdade humana, faculdade inerente ao ser humano. E a família também, isso estudamos tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, e o Evangelho trata esse tema de uma forma bastante profunda. Todos nós, para estarmos hoje aqui onde estamos, viemos através de um casal que, por algum motivo, houve por bem nos oferecer essa oportunidade de estarmos aqui. Nem sempre nós sabemos quem foram os nossos pais carnais, né, os nossos pais biológicos, e às vezes encontramos pelo caminho aquela que seria a nossa verdadeira família, que é aquela família que se une pelos laços da afinidade, pelos laços espirituais. Hoje em dia, nós temos no Brasil uma preocupação muito grande, né, em termos de leis, de entendermos o que é que nós, brasileiros, pensamos e definimos como família. Existe uma votação no site da Câmara dos Deputados, onde nós podemos dizer o que nós pensamos ser a família. Mas o fato é que, quando pensamos no conceito espírita de família, nós vemos o quanto nós já estamos distantes de certas ideias que são fechadas ou são restritas, e, ao mesmo tempo, o quanto que essas ideias espíritas nos possibilitam de compreensão, de entendimento e de vivência num universo onde as famílias, elas não são necessariamente apenas as famílias consanguíneas, ou aquelas famílias chamadas nucleares, onde se tem o pai, a mãe e os filhos. Mas que a família, ela se constitui também pelos laços de afeto, pela aproximação, pela relação que desenvolvemos com seres que, embora não tenham, né, consanguineamente ou biologicamente uma ligação, desenvolvem uma ligação de amor, uma ligação de entendimento mútuo e de uma convivência que leva a uma evolução, a um aprendizado, a um desenvolvimento espiritual. Então, hoje em dia, pensando sobre família, nós pensamos nesse contexto. Nós pensamos no contexto amplo da família, que é feita não apenas, né, de elementos genéticos, de elementos materiais, mas, sobretudo, de elementos espirituais, das afinidades, das nossas ligações provindas de outras existências, das nossas ligações com os grupos de espíritos que compõem, junto conosco, né, aquelas comunidades que, por algum motivo, estão juntas e evoluem juntas
quando alguns aqui estão, aqueles do lado de lá, às vezes nos ajudam, às vezes nos desafiam, às vezes até, como costuma se dizer, nos perseguem. Mas, de fato, no fundo, toda a família ela tem um propósito de evoluir em conjunto. E é aqui que entra o subtítulo da nossa palestra. Mediunidade na família, entender, conviver, evoluir. Bom, eu tenho que... Começamos, então, a nossa palestra com um poema bastante singelo, que foi escrito lá em Natal, por ocasião do Congresso Espírita do Rio Grande do Norte, mas que, no nosso entender, ele traduz de uma forma bastante singela, bastante clara e bastante simples, como é o estilo da Cora, o que significa família. A vida entra pela porta, trazendo a família e a bagagem. Sem tempo para contar bobagem, se instala na sua varanda, sala, cozinha, sótão e porão, e não lhe pede opinião. Pede humildemente que lhes abra o coração. Cora Coralina. A tela é de Tarsila do Amaral, e ela mostra, de fato, um estilo de família que é muito comum aqui em nossas terras, né? Essas famílias numerosas, de filhos, de primos, de sobrinhos, de agregados, de bichinhos de estimação, que acabam quase que fazendo parte da família, porque a gente também tem por eles afeto e carinho. Mas o fato é que, quando a vida nos apresenta, né, essa família à qual nós adentramos, de fato, embora a gente saiba que, rigorosamente falando, tenha existido um planejamento, tenha existido uma razão de ser, e que ninguém nasce de um pai e de uma determinada mãe à toa, mas nasce dentro de um propósito da vida de nos fazer caminhar rumo ao aprimoramento de nós mesmos, ainda assim, quando aqui estamos, isso tudo se apaga da mente, né? É como se algum dispositivo funcionasse aqui dentro, apertasse um botãozinho, e a gente entra numa família sem saber, sem conhecer de fato o que nos uniu, quem são aquelas pessoas, o que elas estão fazendo ali. Mas, independente disso, independente de quem seja e de com quem estejamos, a proposta é sempre a mesma. A proposta é de evoluir, ajudando a evoluir. É de aprender a conviver. E hoje, entendendo, mesmo que a gente não se lembre, né, das origens, às vezes algumas pessoas têm intuições sobre a origem da sua família, sobre a origem dos seus vínculos em outras existências, mas mesmo sem saber sobre isso, nós, como estudiosos do Espiritismo, sabemos que quando espiritualmente nós nos juntamos nesse planeta para realizar alguma coisa, é o melhor de nós que está sendo convidado a se mostrar. É o melhor de nós que nós estamos sendo convidados a exercitar. Por quê? A nossa principal, né, a nossa principal capacidade, né, é aquela de aprender a amar o próximo como ele é, aprender a amar o próximo como ele se nos apresenta. E, às vezes, a nossa maior dificuldade é exatamente essa. É estarmos junto com pessoas com as quais nem sempre sentimos uma forte afinidade. Muitas vezes, aquilo que aconteceu no passado e de que não lembramos ainda, influencia a nossa maneira de olhar para a pessoa. Então, é muito comum que a gente tenha, às vezes, irmãos ou primos, né? E alguns são os nossos queridos, são os nossos preferidos, são aqueles com os quais nós mais compartilhamos coisas e sentimos confiança.
E por uma mesma razão igualmente desconhecida, muitas vezes nós já olhamos para o outro com um olhar de rejeição, de distanciamento, de desconfiança, né? Muitas vezes até uma inveja, um ciúme ou uma raiva cujo motivo nós não conhecemos, né? Mas desde pequenininhos, muitas vezes, nós percebemos os irmãos vivendo essas dinâmicas. E a nossa compreensão, né, do contexto espiritual em que essa situação surgiu, e o objetivo maior de estarmos aqui reencarnados é que vai nos ajudar não apenas a olhar para essas situações de uma forma mais consciente, né? E como é mais consciente, ela nos torna mais capazes de agir positivamente, mas também de utilizarmos essas circunstâncias, que são essas que a vida nos trouxe, não são outras. Utilizarmos essas circunstâncias para fazermos deste dia, desta vida, desta reunião de pessoas, né, uma reunião feliz, um dia feliz, e uma vida em que, algum momento, nós talvez, retornando já para o outro lado, nós possamos perceber que nós cumprimos as metas às quais nós nos propusemos. Tá? Bom, falando sobre mediunidade, né, eu trouxe para as nossas considerações alguns trechos de um texto de Kalunga, que é um espírito o qual eu venho psicografando já há algum tempo. E esse texto ele se chama Mediunidade Natural. Ele faz algumas considerações, e nós escolhemos apenas algumas. Ele faz algumas considerações sobre o sentido da mediunidade na nossa vida e da forma peculiar como a mediunidade é compreendida e é exercitada em terras brasileiras. Muito diferente de outros lugares, onde às vezes ela não é compreendida ou é até rejeitada. Então, a mediunidade natural. Vamos pensar um pouquinho a respeito da mediunidade e entender que, bom, como a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, então a mediunidade é um processo humano. E quando a gente chama de processo, significa que ela não é um dom estático. Ela não é um presente e uma capacidade que está sempre e constantemente igual na nossa vida. Ela tem uma dinâmica, ela depende de outros fatores, ela depende de estarmos bem conosco mesmos, de nos sentirmos em harmonia, de estarmos em condições de estabelecer ligações mediúnicas. E essas ligações mediúnicas também são influenciadas, né, a característica dessas ligações e a forma como elas acontecem também estão ligadas ao nosso processo da vida. Tanto que a mediunidade, no decorrer da nossa existência, ela passa por etapas distintas. E mesmo os médiuns que nós consideramos que são médiuns que têm a capacidade ostensiva, ou seja, que realmente sabemos que vêm, ou que promovem efeitos físicos, ou são psicógrafos, são psicofônicos. Mesmo essa faculdade, ela é um processo na existência. Ela muda com o passar do tempo e muda muitas vezes até com as nossas condições psicológicas e emocionais diárias. Mas ela também é um processo natural, ou seja, ela está na natureza. Esse é um outro conceito bastante precioso, bastante importante que a doutrina espírita nos traz, quando diz que a mediunidade é uma faculdade natural. Ou seja, a mediunidade, ao contrário do que outras filosofias ou outras crenças possam professar, ela não é um dom, não é uma graça, ela não é recebida de forma sobrenatural. Ela não é uma capacidade acima das capacidades humanas. Ela está no contexto das nossas capacidades humanas.
E assim, nós somos médiuns, portanto, sem nos lembrarmos, sem percebermos, nós somos médiuns 24 horas por dia, 365 dias por ano, com exceção dos anos bissextos, que nos anos bissextos nós somos médiuns 366 dias. E todos esses dias, nós, sabendo ou não, lidando bem ou lidando mal com isso, nós estamos à mercê das influências espirituais. Porque mesmo que nós nunca tenhamos sentido nenhum efeito mais patente dessa mediunidade, ela ainda assim nos coloca em contato, nos coloca sob a influência dos espíritos que estão perto de nós, ou que por razões, muitas vezes até específicas, se aproximam de nós. E ela também é um processo científico. Aqui, o sentido de dizer que é científico é que ele está submetido a leis científicas, né? Ele não acontece apenas no domínio religioso. Muitas vezes o domínio religioso é o daqueles conceitos e daquelas verdades que a gente aceita sem compreender como funcionam, sem compreender as suas leis. Muitas vezes a religião ela pede apenas a aceitação e a fé. Mas no caso da mediunidade, não. A mediunidade é um processo científico porque ele está submetido a leis. E há leis que nós podemos estudar, nós podemos aprender como funciona. E a partir daí, embora nós não possamos comandar os efeitos da mediunidade na nossa vida, nós podemos melhor nos posicionarmos perante a ela. Bom, e essas leis, né, ainda hoje elas não foram compreendidas o suficiente. Ou seja, nós, enquanto espíritas, estudamos a mediunidade. Existem outros setores da ciência estudando manifestações consideradas mediúnicas, mas nós ainda temos muito o que aprender a respeito dessas leis. E nós temos no nosso país, né, apesar dessa realidade que é geral, já que nós somos médiuns em qualquer lugar do planeta, no Brasil, embora ainda exista todo um preconceito, né, e uma discriminação religiosa, que felizmente aqui não é nem oficial, nem estatal, porque aqui a liberdade religiosa é um preceito constitucional, ou seja, cada um pode escolher e seguir a sua religião sem sofrer nenhum tipo de preconceito, ou de ataque, ou de coerção por causa disso. Outros países não são assim, né? Felizmente, não muitos, mas alguns não são assim. Aqui no Brasil, os espíritos têm tido oportunidade de participar bastante, seja nos meios em que sua ação é reconhecida, seja nos meios onde ela, pelo menos sem ser aceita, ela declaradamente também não é, e escondeu a palavra. Apareceu uma janelinha ali. Obrigada. Ela também não é rejeitada, certo? Hoje, aqui no Brasil, é muito comum que as pessoas, mesmo aderindo a uma filosofia, ou aderindo e seguindo a uma religião, elas procurem a mediunidade como uma cura, muitas vezes, alternativa, como um estudo de questões que, às vezes, onde elas estão, não lhes oferecem respostas satisfatórias. Então, às vezes, você vai a uma igreja, ou você participa de um grupo onde você não encontra respostas que respondam satisfatoriamente à sua mente e que confortem o seu coração.
Isso está cada vez mais comum, especialmente quando a vida apresenta aqueles desafios maiores, né? Os desafios tantas vezes ligados à saúde, muitas vezes à vida profissional, à vida financeira, à vida sentimental. E sem encontrar essas respostas onde as pessoas estão, elas vão procurar o conhecimento espírita, às vezes vão procurar a palestra, o passe, a água fluida. E isso aqui acontece de uma forma tão livre que você pode fazer isso sem abandonar a religião de onde você veio, né? Mas você começa a entender, a estudar e a utilizar esse conhecimento de uma forma que torne sua vida melhor, a sua alma mais tranquila e a sua mente fique, né, com a luz de um entendimento maior. Essa participação de que o Kalunga fala, ele diz que significa colaborar, inspirar e até falar através de médiuns respeitados nacionalmente, seja qual for a opção religiosa das pessoas. Então, aqui no Brasil, nós vivemos um contexto onde a manifestação mediúnica, onde a manifestação dos espíritos, ela é aceita e ela é geralmente bem-vinda. E quando ela não o é em meios específicos por razões específicas, né? Ou por questões de rejeição devido a preceitos religiosos de grupos específicos, né? Mas entre a população, a influência dos espíritos, a colaboração, a ajuda e a inspiração, felizmente, ainda elas continuam sendo bastante bem-vindas e bastante aceitas e até solicitadas por meio da prece, pelos meios que as pessoas acreditam que sejam eficientes para estabelecer esse contato com os espíritos. E então, ir desvendando esses caminhos e ajudando o povo a compreender o que se passa em suas vidas e a trilhá-los com mais acerto, é o que os espíritos fazem e os médiuns, como intermediários, acabam possibilitando. Agora, embora nós estejamos aqui pensando em termos de sociedade brasileira, no fundo, isso acontece em todos os lugares onde as pessoas estejam e onde os amigos espirituais estejam presentes. Isso significa que essa colaboração, essa inspiração, esse desvendar de caminhos, essa ajuda que nós recebemos, ela acontece muitas vezes dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa nós também convivemos com os espíritos amigos, com os espíritos protetores, né? Com aqueles seres que estão interessados no nosso bem-estar espiritual, na nossa melhoria, no nosso progresso. Então, dentro do lar ou em contextos mais amplos, existe essa participação dos espíritos. E aí, qual é a importância disso, segundo Kalunga? Vocês não imaginam o que isso significa de avanço para este povo, como as cabeças se abrem e as ideias se arejam, o quanto isso nos predispõe, não enquanto povo somente, mas enquanto comunidade espiritual, a nos transformarmos neste celeiro de alimento espiritual para o mundo. O que é um fato, né? No Brasil, as obras mediúnicas, hoje em dia, os sites, as palestras e toda essa oportunidade criada pela aceitação positiva da mediunidade entre nós, acaba abrindo as portas para que os espíritos que aqui venham e que tenham um trabalho de esclarecimento, que tenham um trabalho de cura, que tenham um trabalho de orientação, possam trazer as suas ideias, e essas ideias, por algum meio, né, antigamente esse meio era preferencialmente os livros, em alguns casos as palestras, mas hoje em dia isso ainda está mais fácil de acontecer pela internet, né, pelo contato que a gente tem muito rápido com pessoas de todos os lugares do mundo.
E o significado maior disso, né, é que a mediunidade, ela está aí, sempre esteve. Ela não é um modismo que logo passa. A mediunidade é o amor de Deus por vocês, permitindo que onde quer que estejamos, do lado de cá ou do lado de lá, continuemos trocando vibrações de afeto, palavras de carinho e estímulo e ofertando instruções de parte a parte. Então, todos esses benefícios que estão destacados em negrito, né, através das vibrações de amor que nós trocamos com os espíritos amigos, através das palavras que nós recebemos, palavras que nos confortam, palavras que nos ajudam em momentos específicos, e também a partir das instruções, que são aquelas comunicações instrutivas mais complexas, que trazem esclarecimentos para nós, que nos ajudam a entender melhor a nossa vida e a vida espiritual, tudo isso representa, então, um amor de Deus por nós, né, nos possibilitando esse esclarecimento e essas ferramentas, esses instrumentos durante a nossa caminhada. E qual fica sendo, então, diante de tudo isso, a nossa responsabilidade? Vocês que vivem no Brasil estão hoje em condição de alargar muito este entendimento da lei dos fenômenos mediúnicos, da prática cotidiana da mediunidade, da convivência com este manancial de possibilidades para o bem geral. Então, nessa frase, então, nós encontramos os 3 verbos que compõem o subtítulo da nossa palestra, ou seja, alargar o nosso entendimento, que é o entender, né, aquela busca que todos nós temos dentro da nossa mente, com a nossa razão de entender os processos da vida. Nós podemos fazer isso com a mediunidade dentro da família. Nós podemos também, na prática cotidiana e na convivência, né, com esse potencial mediúnico que está junto conosco, a segunda palavra, conviver, nós podemos, então, ampliar as nossas possibilidades para o bem geral, que consistem, de forma efetiva, em evoluir. Porque existem muitas maneiras de melhorar a nossa vida. E, às vezes, nós melhoramos a nossa vida de uma forma transitória. Mas a forma definitiva de melhorarmos a nossa vida se chama evolução. É aquela que não apresenta perda, é aquela que não apresenta retorno. Aquilo que é conquistado em termos de conhecimento e de virtude é patrimônio real do espírito. Então, embora nós, às vezes, aqui na Terra, tenhamos fases melhores e fases mais difíceis da vida, a evolução, ela é sempre uma promessa de um bem-estar maior e de uma melhoria da condição de vida, não só individual, mas também do grupo familiar e da coletividade. E aí, então, a gente pensa, bom, se a gente está falando de espíritos, o que nós vamos entender como espírito, né? E esse conceito ele é depreendido das obras de Kardec, a partir do estudo dos seus princípios. Nós, enquanto espíritos, somos um ser inteligente, imortal, reencarnante, evoluindo através de experiências, dotado de livre-arbítrio e mediunidade. Então, nós temos todas essas possibilidades, ou seja, nós temos a inteligência que recebemos, né, uma inteligência em estado ainda bastante limitado no início, mas que vai potencialmente se desenvolvendo e adquirindo capacidades, ampliando suas habilidades. Essa nossa vida e essa nossa possibilidade de desenvolver a inteligência, ela é infinita, porque nós somos seres imortais, ou seja, nós continuaremos vivendo, não existe uma solução de continuidade, não existe um ponto. Olá. Tá bom? Estão ouvindo?
Engraçado, né? Eu estou falando que não termina e o som termina. Está brincando comigo? Então, nós temos essa vida imortal. Nós somos seres reencarnantes, ou seja, já sabemos e já aprendemos que somos criaturas com um passado de muitas vidas, nas quais nós fomos nos elaborando e nos construindo, e não só construindo a nós mesmos, mas também construindo as nossas relações com a vida, em termos amplos, as nossas relações com as outras pessoas, com os seres da natureza e com tudo aquilo que representa a inteligência no universo. Ninguém é um ser sozinho e isolado. E ninguém conseguiria ser um ser sozinho e isolado. Então, já estarmos neste universo pressupõe que evoluímos juntos, evoluímos na troca, evoluímos compartilhando. E evoluímos através de experiências, né? No fundo, o propósito da encarnação é nos oferecer uma experiência de tipo específico que nos auxilie a desenvolver aquilo que naquele momento seja mais oportuno ou mais necessário para nós. Nós sabemos que nós temos muitas coisas para aprender e que não aprendemos tudo somente numa vida. Porém, dentro daquilo que nós chamamos de um planejamento reencarnatório, com a ajuda dos espíritos que nos orientam quando vamos escolher as condições da nossa encarnação, nós podemos escolher as condições, né? Em que meio, em que família, com qual dificuldade, com qual auxílio, com qual possibilidade, né? Para fazer o quê? Tudo isso são escolhas que a gente faz para nos tornarmos, nessas experiências, seres melhores. Nós somos também dotados de livre-arbítrio, quer dizer, nós temos liberdade de ação, né? Dentro da vida, nós, numa existência, nós percebemos que essa nossa liberdade de ação vai crescendo com o nosso desenvolvimento físico e intelectual. A gente vai se tornando cada vez mais capaz de fazer escolhas e de agir segundo essas escolhas. Mas essa é uma capacidade do espírito, que pressupõe que aquilo que eu escolho fazer é o que me propiciará as condições da experiência que eu vou ter. Então, eu posso ter uma experiência mais fácil, uma experiência mais difícil, uma experiência mais dolorosa, né? Ou mais tranquila. E isso é muitas vezes comandado pelo tipo de escolha que eu faço, pela forma que eu faço escolhas, não escolhas gigantescas. Às vezes a gente está pensando assim, não, são decisões de vida, né? Se eu vou escolher, vou ser médico, ou vou ser advogado, ou vou ser músico, né? Não são só essas escolhas. São aquelas escolhas que a gente faz no cotidiano, que tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, da maneira como nós nos relacionamos com a nossa saúde, com a nossa alimentação, né? Tem a ver com a ética que nós desenvolvemos para agir no meio onde nós desempenhamos as nossas atividades, sejam atividades de estudo, sejam atividades profissionais. Então, esse livre-arbítrio, ele é amplo e ele também implica a responsabilidade por todas aquelas ações que são livremente escolhidas. Aquilo que eu escolhi tem uma consequência. E essa consequência é o que eu vou experimentar, e essa experimentação de consequências de escolhas feitas é que vai me possibilitando desenvolver o meu discernimento para melhorar a minha capacidade de escolher, para me tornar um ser melhor. E nós temos também a mediunidade, que é o ponto destacado da nossa palestra de hoje, ou seja, todos nós, sem exceção, em algum grau, temos um relacionamento com os espíritos que nos cercam, seja ele consciente ou inconsciente, e esse relacionamento ele se dá através da inspiração, através das ideias, através, muitas vezes, das sensações que nós registramos, que algumas dessas sensações até parecem ou se tornam reações físicas, mas muitas vezes são impressões que mudam a nossa maneira de sentir quando estamos em determinado lugar,
ou quando estamos em determinada atividade, essa influência espiritual nos altera, né, a nossa maneira de sentir. Então, essa é a mediunidade que está presente em todos nós. E aí, o que acontece? Pensando e sentindo como espíritos mergulhados numa experiência material, muitas causas de confusão e ansiedade diminuem ou cessam. As nossas prioridades se organizam. Quando eu tenho essa consciência de quem eu sou, quando eu tenho essa consciência de tudo aquilo que eu tenho para desenvolver e de qual é o propósito de estar aqui, isso, de certo modo, organiza a minha experiência nessa vida. Me ajuda a estabelecer prioridades, me ajuda a saber o que eu quero, não apenas em termos imediatos, em termos de uma escolha profissional, ou em termos até de uma escolha do que vamos querer aprender, que curso vamos fazer, ou com quem vamos namorar. Mas organiza as nossas escolhas dentro de um contexto mais amplo, de entendimento de que aquilo que a gente está fazendo aqui visa o progresso espiritual. E diante disso, como todos nós temos problemas, eu até hoje aqui nesse planeta não conheci uma pessoa que não tivesse problemas. Vocês conhecem? Não, se vocês se conhecerem, levanta a mão e contam para a gente. Porque eu não conheço. Né? Parece que os problemas são uma parte inseparável da nossa vida. Na verdade, esses problemas, eles são os nossos desafios, eles são os convites da vida para a nossa transformação e para a nossa evolução. Todos os problemas, então, que nós vamos percebendo e encontrando pelo caminho, eles assumem a sua real dimensão. Muitos medos deixam de existir e assim nós vamos aprendendo a dar ao tempo uma utilização melhor. Né? Às vezes a gente observa uma pessoa e a gente tem a sensação de falar assim, nossa, parece que ela não faz nada de útil, né? Ela não quer saber de estudar, ela não quer saber de se desenvolver em nada. Né? Aquela é uma escolha que ela fez, ou que ela está fazendo. Se é uma escolha boa ou não, ela vai descobrir algum dia no futuro. Né? Mas, de fato, o tempo que nós temos na Terra é, de fato, o nosso grande tesouro, é a nossa fonte de possibilidades de aprendizado e de experiências aqui na Terra, e a gente, então, começa a organizar esse tempo de uma forma mais sábia. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos, diante disso, sempre, desenvolver e aprender algumas atitudes construtivas na família. Algumas atitudes que têm a ver com a compreensão de que nossos filhos são espíritos, né, como bem nos recorda o título do livro e do texto de Hermínio Miranda. Nossos filhos são espíritos e eles, junto a nós, estão com uma finalidade muito séria, de que nós os auxiliemos nesse desenvolvimento e nesse discernimento daquilo que a vida representa, para que eles tenham uma evolução mais tranquila nessa existência e baseada não só no conhecimento, não só nos cursos, não só nas possibilidades intelectuais, mas também no afeto, na segurança e na firmeza das relações familiares. Na vida, né, todos nós somos seres sensíveis em sentido amplo. Nós desempenhamos papéis. E todos nós vivemos vários, né? Filho, pai, mãe, esposa, profissional, amigo, colega, vizinho, sócio, espírita, médium. Né? Muitas vezes nós criamos confusões na prática, porque nós confundimos os papéis. Às vezes nos tornamos pais de nossos amigos, empregados de nossos filhos, chefes de nossos colegas e médiums das nossas próprias confusões. Porque a vida é uma dinâmica que às vezes fica bastante complicada para a gente lidar. Né? A vida não é um projeto simples. A vida é um projeto dinâmico e complexo, que envolve muitas pessoas, muitos desejos, muitas vontades, muitas expectativas, e nos encontra
dentro de uma determinada capacidade de vivenciar e de compreender específica. E que nos pede que essa capacidade de vivenciar e de compreender bem sejam ampliadas. E, do contrário, sem essa visão de melhoria, sem essa intenção, nós muitas vezes nos tornamos médiuns das nossas próprias confusões, das nossas dificuldades, da nossa instabilidade emocional, da nossa insegurança, médiuns das nossas acusações às outras pessoas, né? Médiuns que, no fundo, eles acabam sendo intermediários dos seus conflitos. Agora, quando, né, mesmo diante de todos esses desafios, quando a gente enfrenta um desafio, a gente às vezes está em total condição e enfrenta bem, às vezes a gente tem alguma dificuldade de lidar com eles. Mas, quando em casa nós vivemos segundo valores, vivemos os princípios do Espiritismo e tratamos abertamente de assuntos como esses mesmos a respeito de quem nós somos e de que estamos aqui e por que estamos aqui, imortalidade, mediunidade, reencarnação, espíritos, Deus, e quando reproduzimos em nossas atitudes os valores decorrentes da compreensão espírita da vida, estamos apontando caminhos para os nossos filhos. Então, essa nossa compreensão espiritual da vida, às vezes ela fica muito fechada dentro da nossa própria cabeça. Às vezes a gente não consegue levar isso adiante, né? Porque a gente tem muita dificuldade. Mas é muito importante que a gente pense nisso. E pense nisso de que maneira, né? De que maneira que nós podemos ajudar os nossos filhos? Nós podemos ajudar nossos filhos a se situarem na vida com mais equilíbrio através de algumas providências simples, porém importantes. Vamos a algumas delas. Reconhecer a alma encarnada na criança como um ser confiado por Deus à nossa influência e orientação. Observar os traços que denotam hábitos e características multisseculares desta alma encarnada, com o intuito de auxiliá-la na administração dos próprios impulsos íntimos. Prestar atenção nos progressos realizados, por íntimos que sejam, às transformações profundas que acontecem e não apenas às mudanças de comportamento exterior. Às vezes a gente visa muito o comportamento, a gente quer que a criança haja de uma certa forma. Mas mais do que isso, nossa responsabilidade de pais espíritas é perceber se aquela alma está melhorando, se o comportamento como um todo ele evolui no correr do tempo, se ele melhora. Oferecer-lhes oportunidades de autoconhecimento, de expor suas dúvidas, mas também de experimentar as artes, os passeios e outras tarefas como caminhos para irem para dentro de si mesmos. Né? Nós somos seres que aqui necessitam do autoconhecimento. Respeitar esse espírito em suas bagagens e experiências pela sua origem divina e seu livre-arbítrio, incentivando-o a descobrir seu chamado interior ao cumprimento de seu planejamento reencarnatório. Usar a intuição e recorrer à prece, buscando a sintonia com os bons espíritos. Explicar sobre as influências espirituais a que todos estamos sujeitos e ajudá-los a se ligarem a espíritos amigos interessados em seu progresso. E aqui, duas sugestões, duas obras. Uma, Famílias Espiritualmente Inteligentes, que inclusive é de onde foi retirado o texto no qual nós baseamos esta apresentação, tá? Os textos, com exceção do Calunga. Do Calunga é de outro livro. Aquela primeira parte sobre mediunidade. E aqui, o livro que nós escrevemos em conjunto, um desencarnado e dois encarnados, Gilberto Espírito, o Pedro Camilo e eu, sobre o ABC da prática mediúnica. Um livro que se dirige a pessoas que estão iniciando na mediunidade ou que desejam entender melhor os seus processos mediúnicos.
E eu gostaria muito de agradecer o carinho, a atenção, esses acenos de cabeça, esses sorrisos que eu fui identificando, né? Porque a gente sempre percebe assim, ah, é verdade. Parece que a pessoa está falando assim, é verdade, é bem isso. Se a gente tivesse aqueles balões de histórias em quadrinhos, né? Fala assim, ah, já passei por isso, né? É isso que as expressões de vocês contam para a gente. E eu agradeço muito por vocês participarem com os seus pensamentos e com as suas vibrações. Muito obrigada mesmo. Paz a todos.